Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa conversa, pedimos que desliguem os celulares, coloquem no modo silencioso, por favor. E vamos iniciar lendo a página que está sobre as cadeiras do livro Palavras de Vida Eterna, lição 110, no campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tribulações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Graças a Deus. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, diretores espirituais da nossa querida Casa do Caminho, aqui estamos, mais uma tarde, obedecendo sim teu chamado de amor, teu chamado para o trabalho que é teu, Mestre amado. Então, fortalece em nós sempre essa vontade, esse grupo, abençoa, ampara aqueles que não puderam estar hoje aqui por algum motivo, mas que os que estejam aqui sejam intuídos, sejam focados no que a nossa querida vai trazer. Pedimos a Ti, Mestre amado, que intua a nossa querida Wanderli, que vem trazer o estudo do Evangelho, do Teu Evangelho, que ela tenha calma, que ela tenha paz, que ela receba tudo que ela precise transmitir para os nossos corações. Abençoa, ampara, intua a nossa Ana Virgínia, que vem trazer o comentário, a leitura e o comentário do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, que ela possa trazer palavras que acalentem os nossos corações e que a gente, com certeza, vai sair daqui diferente do que quando nós entramos. Obrigado, Mestre amado, por esse trabalho. Que a gente seja digno de estar aqui e dizendo sim ao Teu chamado de amor. E que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãezinha tão querida, em nome da espiritualidade que se debruça sobre nós para que a gente caminhe, que a gente siga adiante,
E quando a gente sobe aquela rampa, sobe essas escadas, esses espíritos bondosos vibram por vencermos mais um degrauzinho, subirmos mais um degrauzinho. E agradecemos a Deus, nosso Pai, que olha por todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, fica por cima. Tá de baixo por cima. Assim, pronto. Acho que dá pra ouvir, né? Boa tarde a todos. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo e a toda a espiritualidade maior por nos ter conduzido até a nossa casa, por não termos nos deixado levar por aqueles avisozinhos que chegam toda hora, né? No nosso telefone, avisando de tempestade, ventania, mas eu acho que a pior tempestade, a pior ventania, são aquelas que nós deixamos formatar em nossas mentes. Então nós temos que estar preparados para combater o que não é bom para nós, o que vai atrapalhar a nossa mente. Nesse dia, no dia de hoje, nós temos que estar cada vez mais vigilantes, com a atenção levada a Jesus, aos nossos mentores, para que saia tudo bem, de acordo com os ensinamentos de Jesus, pois nós estamos aqui por Ele. E o nosso tema de hoje, que é o capítulo 14, é início do capítulo 14. É o início do capítulo 14. E nós vamos nos aprofundar no item 3, que tem como título Piedade Filial. Piedade, ela pode se desenvolver em várias palavras, em vários sentimentos, em várias formas de tratar o pai, a mãe e o filho. Quando fala filial, está se dirigindo aos três: pais, né, mães e filhos. Porque ou nós somos, ou já fomos, ou seremos pais ou filhos. E aí o tema, ele começa assim, da piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí depois vem parentela corporal e a parentela espiritual. Aí nas instruções dos espíritos, ele vai falar da ingratidão dos filhos e os laços de famílias. Laços de famílias todos nós temos, porque nós nascemos de alguém. Alguém teve o útero preparado para nos aconchegar durante 9 meses e daí nós nascermos, vir ao mundo. Por quanto tempo nós não sabemos. Se a dona daquele útero vai fazer companhia para nós por longos anos, a gente não sabe. Se nós também seremos bons filhos até que os nossos pais desencarnam, porque pela lógica do tempo, os pais desencarnarão primeiro do que os filhos. Nós sabemos que nem sempre acontece.
Tem quantos pais, quantas mães que enterram os seus filhos. E que geralmente todos eles pronunciam a mesma palavra. Eu daria qualquer coisa para estar no lugar do meu filho, para ser levada no lugar da minha filha. Deus não podia fazer isso comigo. Eu sou mais idosa, eu deveria ir primeiro. E sem ser os filhos que vêm do útero, da nossa maternidade propriamente dita, tem os filhos também, que são os filhos do coração. Tem também os pais, que são os pais do coração. Tem tantos filhos por aí que não tiveram pai, que não tiveram mãe, ou que tem um pai e uma mãe que não está nem aí para nada, e eles vão e adotam como seus pais um casal que os ama, que os trata como se fossem filhos ou até mais do que isso. Nós, às vezes, costumamos dizer assim, eu gosto tanto de fulana, eu gosto mais dela do que minha própria irmã. Aí alguém que ouça isso pode falar assim, nossa, como pode? A irmã dela, próprio sangue, ela vai amar mais outra pessoa do que sua própria irmã? Só que nós carregamos ao longo das encarnações vários familiares. Aquela que eu estou amando mais agora, mais do que a minha irmã, ela pode ter sido a minha mãe em outra encarnação, ela pode ter sido a minha avó em outra encarnação. E por isso o meu amor tão grande por ela e o meu respeito. Enquanto que a minha irmã de sangue, que eu não venha a ter tanta afinidade, de repente nós, em outra encarnação, a gente pode ter sido grandes inimigos, podemos ter tido aquelas desavenças que costuma ter de formação familiares, formação de companheiros, formação de casais. Tem tantos que casa com uma pessoa amando outra e leva esse casamento para o resto da vida. Eu tinha uma tia, tem 3 anos que ela desencarnou. O nome dela era Ivanilde. Como ela era moreninha, todo mundo a chamava de Dinda Morena. Eu, tudo bem que eu a chamasse, né? Porque ela era minha madrinha. E ela já muito ruinzinha, e nós estivemos lá. Não, a gente vai ver a Dinda Morena, que a Dinda Morena pode partir. Ela morava em Brasília. Aí a penúltima vez que eu a fui ver, aí eu falei, Dinda Morena, eu tenho tanta madrinha, mas quem é a minha madrinha de batismo? Aí ela falou assim, ô minha filha, toda tremenda assim, os lábiozinhos tremendo, ela falou assim, minha filha, sua madrinha de batismo sou eu, e o seu padrinho é o Delintro. Aí aquele que a senhora era noiva dele e depois desmanchou? Aí ela falou assim, nós batizamos vocês quando a gente estava noivo. Aí eu falei, mas por que vocês não casaram? Aí ela falou, porque o meu pai não deixou. Naquela época, os filhos obedeciam os pais. Não importa que os filhos fossem infelizes para o resto da vida. E aí ela disse uma frase. E eu fiquei com aquela frase na minha mente. Falei, oh meu Deus. Ela com 70 e poucos anos, 7 filhos. Ela casou com uma pessoa que a maltratou tanto na vida, mas a maltratou tanto. Até os 12 anos eu ainda vivi com eles, que minha avó mandava, como eu era mais velha, minha avó mandava para ir ajudá-la, que todo mundo trabalhava na roça, para ajudá-la com os meus primos pequenos, os filhos dela. Como aquele homem bebia, como aquele homem batia naquela mulher. Ela só parou de
apanhar, depois que ela ficou sem conseguir andar. Aí os filhos passaram a tomar conta dela. E aí eu fiquei pensando assim, quando ela falou assim, aí eu falei, mas por que não casou? Porque meu pai não deixou, meu pai não quis, falou que ele não era o homem certo para eu casar. Aí ela falou assim, mas que ninguém saiba, ele é o meu grande amor. Aí eu fiquei com tanta dó, tanta dó. Eles não casaram, ele já tinha desencarnado e ela desencarnou amando aquela pessoa. Aí vem lá o pai e diz, não, essa pessoa não é para você. Quem pode dizer quem é bom para nós ou não é Deus, né? Em primeiro lugar, nós temos dívidas a quitar. E de repente ela ficou com esse marido porque tinha que quitar algo com ele. Né? Mas dizer em bom ou ruim, só Deus. Os nossos pais não saberão responder por Deus. E eu fico sempre com ela assim na minha mente. Né? E aí, pensando nela, eu pensei em muitos outros casais que a gente vê, os pais que descontam nos filhos por não se dar bem com a esposa, por não se dar bem com o marido, aí descontam nos filhos, aí não aceitam os filhos com as suas mudanças, né, com as suas preferências sexuais, né? Tem pais que só falta matar os filhos, né? Aí os filhos ficam escondendo que é um homossexual, escondendo que é uma mulher homossexual. Tantos homossexuais que se suicidam. Se suicidam porque o pai nem chegou a falar nada para o pai, né? Mas assim, meu pai nunca vai aceitar. A minha mãe pode ser. Muitos deles dizem assim, minha mãe sabe, mas ela fala que se o meu pai souber, meu pai me mata. Olha que situação. Aí essa criatura de Deus, num ato de desespero, de não entendimento do seu pai que ele ama, que ele aprendeu a amar desde pequeno, o medo toma conta dele, o desespero toma conta dele, porque ele não pode ser o que ele é, e eles cometem suicídio. Como fica a situação de um pai e de uma mãe corresponsável por um suicídio de um filho? Porque os pais não são responsabilizados em primeira ordem pelo suicídio de um filho, não. Mas ele pode ser um coautor, porque ele ajudou a induzir ao suicídio. Ele também terá sua conta a prestar contas a Deus. E quando ele fala aqui, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em Marcos, em Lucas e em Mateus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, o Senhor vosso Deus vos dará. Deus nos dará muito tempo para os filhos viverem, honrar os seus pais, para os pais viverem e criarem seus filhos, assim como foi prometido no plano espiritual. Que não vem, nenhum filho nasce sem aquela famosa reuniãozinha não, é a reunião mais importante que a família tem. A reunião no plano espiritual, quando todos são chamados, é praticamente assinar um termo de responsabilidade. Você quer receber esse espírito fulano de tal? Não importa se a gente se deu bem na outra ou se a gente se deu mal.
Mas, de qualquer maneira, se estão sendo convidados para ser pais, para ser filhos, é porque algo tem de se acertarem, algo tem a fazer. Vocês já pensaram que tem outros compromissos que não sejam só, né, de pais para filhos, de filhos para pais? Vocês já viram famílias que vêm inteirinha para serem trabalhadores do bem? O pai, a mãe, o avô, a avó, os filhos, todo mundo lá na casa espírita, trabalhando, fazendo o bem, fazendo o melhor que eles podem e socorrendo os deserdados. Esse trabalho que tem aqui, que a maioria das casas tem, não só as casas espíritas, mas a Igreja Católica tem, a Igreja Evangélica tem, do trabalho de rua, né, que nós falamos, né, os moradores de rua por enquanto. Nossos irmãos que por enquanto já estão lá na rua, mas com a ajuda de Deus, na próxima eles não vão estar, né. Se eles estão lá, alguma coisa tem para se quitar, para passar. Eu sei que eu fico, quando eu vejo um morador de rua, principalmente se estiver chovendo, se estiver pedindo água, pedindo comida, é uma coisa que cala muito fundo no meu coração. Por quê? A gente tem filho, a gente tem neto, a gente tem bisneto. E nós não sabemos qual é o futuro desses seres. A gente sabe que a gente está fazendo de tudo para que eles deem certo nessa encarnação. Mas pode não acontecer, porque cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Os pais de querer cuidar ou não cuidar dos seus filhos, os filhos de terem consideração com os seus pais quando estão idosos, e muitos não cuidam dos seus pais. Alguns deles acham que os pais não fizeram mais nada do que obrigação. E alguns ainda dizem assim: eu não pedi para ser seu filho, você me teve porque você quis. Então, é muito complicado essa história de vida familiar. Vida familiar. Porque tem muitos porquês, tem muitos senãos de lá de trás. E que dirá os que vierem na próxima encarnação. Aí ele diz assim: o mandamento a vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Aí isso aqui é sério, né? Que não ama o seu pai, não ama a sua mãe. Quer dizer, tem que amar o pai, tem que amar a mãe. Mas tem atenuantes. Que as pessoas, às vezes, a gente vem com a maior boa vontade, né, de superar o que nós deixamos de ser ou de fazer na outra, e por mais que a gente tente, às vezes a gente não consegue. Principalmente porque nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o nosso mentor, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos a espiritualidade do bem que trabalha conosco, que a gente estende a mão, pede ajuda, mas entre esses do bem, nós também temos quem? Aqueles que nós convivemos lá atrás, que de uma maneira ou de outra, nos descobrem aqui nesse corpo de carne. E aí eles vão trabalhar para que nós não demos certo nessa encarnação. É muito comum, às vezes a gente fala assim, colocar a culpa nos espíritos, né, mais atrasadinhos. Aí diz assim: é culpa do meu obsessor. Acontece não sei o quê. É culpa do meu obsessor. Aí se a gente parar um pouquinho e pensar,
Obsessor. Primeiro que nem tudo é culpa do obsessor. Às vezes nós mesmos somos nossos próprios obsessores. E o obsessor também, ele tem sua utilidade. Sabe qual é a utilidade do obsessor? Ele nos impulsionar para a gente se melhorar. Para a gente não dar muita bola para ele, no que ele está tentando penetrar na nossa mente. Para a gente aprender a ter compaixão dos espíritos sofredores, que eles, na maioria das vezes, eles nem sabem o mal que eles continuam fazendo. Se eles ainda não encontraram o caminho, se estão ainda no caminho anterior, é porque lá atrás eles erraram e chegam aqui, continuam errando. É um filho, é um pai, né? Às vezes é um filho obsidiando um pai, porque quando eles eram jovens, né, um perdeu a esposa para o outro, e aí é mal para o resto da vida. Quantos irmãos disputam uma mesma mulher, uma mesma noiva? E aí a noiva fica lá. A noiva vai escolher quem? Aquele que ela mais ama, que mais tem afinidade, e antes de tudo, aquele que está predestinado por Deus a serem um casal. E aí o outro, né, que foi, digamos assim, desprezado, que foi preterido, ele vai guardar aquela mágoa o resto da sua vida. Às vezes ele casa com uma outra pessoa e desconta tudo naquela outra pessoa que não tem nada a ver. Mas se a gente se aprofundar, tudo tem a ver, tudo tem um porquê. É porque nós não sabemos. Nem tudo é lícito a gente saber. Porque se a gente souber, nós vamos desistir, não é no meio do caminho, é bem no início do caminho. Porque o nosso caminho tem várias pedras. Tem umas menores, tem umas maiores. E aí fala assim, na mesa mediúnica uma vez, eu recebi, né, um recadinho lá da espiritualidade, que falava assim: não retirai as pedras do seu caminho. É fácil, a gente tem um obstáculo, a gente joga ele para o lado. Moleza. Se for uma pedra pequenininha, a gente dá uma topada, xinga, porque o dedo doeu, xinga e vai em frente. Quando nós nos deparamos com uma pedra muito grande, não, pela esquerda não dá para eu ir, pela direita também não, vamos fazer o quê? Fulano, se estiver lá com fulano, vamos encontrar um pedaço de uma árvore e vamos tentar rolar a pedra. Mas a gente não se esforça para ultrapassar a pedra sem tirá-la do lugar. São os nossos ais. E que nós não prestamos atenção. Por isso que o nosso irmãozinho, ele vive dando um empurrãozinho na gente. Vai, eu vou te perturbar aqui agora. Mal sabe ele que ele está fazendo bem. Porque ele vai... A gente chega aqui no Dr. Hermes, o Dr. Hermes diz assim: você está precisando orar mais. Quantas vezes você está fazendo o evangelho na sua casa? Às vezes nem uma vez por semana. Aí ele vai dizer assim: faz todos os dias, de manhã e de noite, e mais algum tempo se você tiver. Quem impulsionou a gente pedir socorro ao Dr. Hermes? Aquele nosso irmãozinho que está lá lutando contra a gente, para que a gente não se dê bem. E esse irmãozinho, na maioria das vezes, é sempre um dos nossos convívios do passado, de muitos passados lá atrás, de muitos convívios. Nós vemos as famílias
dos negros, eles também eram uma família. Eles só tinham a cor diferente da nossa e não tinham a liberdade que nós tínhamos. Mas eles eram uma família. Por que de tanta obsessão de negros, de escravos, ainda aqui nessa vida? Porque eles foram muito maltratados. Tem mães daquela época, que os senhores de engenho das fazendas tiravam os filhos das suas mães e a mãe nunca mais via. Às vezes eles vendiam, iam para outro país, nos navios negreiros, né? E os familiares nunca mais se encontravam. E aquela mãe nutre, sem nem ela perceber, um ódio tamanho daquele senhor de engenho, daquela pessoa que vivia de vender pessoas. E não é nem tanta culpa dela, eu considero que não. Imagina retirar um filho meu, sumir com ele, eu nunca mais saber onde é que está. Como eu vou me sentir? E aí é quando esses espíritos ficam presos no passado, alimentando ódio, alimentando rancor, alimentando raiva. Aí de repente vem numa mesa mediúnica e a gente pergunta, mas por que tanto ódio? Por que assim? Às vezes até a gente percebe que pela voz é uma pessoa tão idosa, né? Muito idosa, mas que ainda continua chorando pelo seu filho que foi retirado dela. E aí tem todo aquele trabalho para que a gente leve aquele espírito às colônias espirituais e que lá ela vai encontrar o conforto, o consolo e quem sabe o seu filho que ela perdeu há muito tempo. Mas isso é maldade de Deus? A Deus não podia deixar acontecer? Não é maldade de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. É a própria maldade do homem. Nós, que estamos há séculos e séculos fazendo coisas erradas, crucificando filhos, matando pais por fortuna, pelo ouro. Até hoje acontece. Quem junta muito, não, eu vou juntar, eu quero comprar não sei quantas casas, não sei quantos carros, para deixar para os meus filhos. Porque os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Eles vão ter uma vida melhor. E tudo que vem de mão beijada, né? O valor dado não é o mesmo daquele que você conseguiu com o seu esforço, com as suas dificuldades. Porque aquele que está recebendo, ele não sabe o que é trabalhar no sol a sol, no suor escorrendo no olho e deixando a gente quase cega com o sal do nosso suor. E aí eles ainda, porque eles querem usufruir logo da riqueza dos pais, eles matam os pais. Eles envenenam os pais. Eles fazem coisas tenebrosas. Aí o que acontece? Aquele pai pode ser, no futuro, um obsessor muito grande para aquele filho. E aí o filho chega assim, né? Todo assim. Mas eu não sei o que acontece, mas eu não sei. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo aquilo. Todo mundo é santo, né? Ninguém fez nada. É todo mundo bonzinho, todo mundo santinho. Mas nós não vamos crucificar só os pais ou só os filhos. Porque os dois, por isso que está aqui. Honrar pai e mãe. E o cuidado que os seus filhos têm que ter com os seus pais.
que eles deixam de ter, ou que nós deixamos de ter, porque nós somos os pais. Aí aqui ele diz assim: quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena, relativamente ao próximo em geral. Aí está falando que tem que ter tudo isso aqui junto, só coisa boa, né? Será que nós somos capazes de ter tudo isso aqui junto? Né? Obrigação, submissão, né? Ser respeitosos para com os pais, tratar bem deles quando eles estiverem velhinhos. É o que mais nós vemos, e que também fala aqui, é os filhos acharem que os pais são um estorvo. Está idoso, não serve mais para ajudá-los, né? Nem para tomar conta dos filhos dele, para eles irem para as nights, né? O pai e a mãe não conseguem mais, porque a idade chegou, a doença veio junto. Aí eles acham que os pais são uns estorvos. Vamos fazer o quê? Não, porque papai, porque, olha, fulano trabalha, né? O meu outro irmão trabalha. Não, a minha irmã, fulana de tal, está nos Estados Unidos. Como que ela vem de lá até aqui para poder ajudar a tomar conta de papai e mamãe? Eu sozinho não dou conta. Aí qual é a saída que geralmente encontram? Colocar o idoso no asilo. Será que um filho gostaria de ser deixado num orfanato desde pequenininho pela sua mãe e pelo seu pai? Olha os orfanatos cheios de crianças. E aí aquelas crianças crescem, mas o sentimento de abandono acompanha aquele espírito. Às vezes eles estão grandão e fala lá para o pai e a mãe adotiva: mãe, você vai ser sempre a minha mãe. Papai, você vai ser sempre o meu pai. Mas eu gostaria de saber de onde eu vim. Qual é a minha origem? Eu não vou trocar vocês pela minha mãe que me gerou, mas eu gostaria de saber a minha origem. E muitos pais entendem, né, e vão procurar para saber a origem. Às vezes chega lá, não é nada daquilo. O Bruno Galhaço, mais a Giovanna Eubank, eles adotaram aquele casal de crianças, né? Lá da África. E teve um tempo aí atrás que o Bless, que diz que é um verdadeiro artista, né? Que o Bless falou para a mãe e para o pai: olha, eu quero voltar na terra onde eu nasci. Eu quero conhecer o país que eu nasci. E eu quero ver a minha mãe que me colocou no mundo. Mas mamãe, você é sempre a minha mãe. A Giovanna Eubank se descabelou toda. E o Bruno falou assim: calma, vamos dar tempo ao tempo, deixa ele, né, amadurecer a ideia, vamos ver, vamos dar tempo ao tempo. Não, a gente vai dizer que não vai? Não, não vai dizer que não vai. Não, meu filho, quando você atingir uma certa idade, nós vamos levar você lá, você vai conhecer, O tempo passou e o Bless falou que agora não quer mais ir lá na terra dele. Não quer conhecer mais a mãe. Mas essa criança precisa ou não precisa de ajuda psicológica para poder continuar vivendo? Porque não tem como esquecer que a sua mãe te deu. A sua mãe te deu. Nós sabemos que a África é precária na alimentação, na água. Então, muitas mães da África, elas dão graças a Deus quando chega alguém lá que quer levar o seu filho para uma vida melhor.
porque elas não aguentam mais ver os filhos pedindo uma água para beber e não tem. Pedindo uma comida e não tem. Não tem o que dar de comer para o seu filho. Os bebezinhos, com aqueles ossinhos todos aparentes, mamando no peito daquela mãe que só tem osso e pele, tentando tirar, sugar um pouquinho daquele leite. Como uma mãe vai ter leite para alimentar o seu filho se ela não se alimenta? De onde pode vir esse leite? Então, muitas delas ficam felizes. Sente dor? Sente dor. Porque entregar o seu filho para uma pessoa que você nunca viu antes é doloroso. Você não sabe se o seu filho vai ser bem cuidado, se o seu filho vai ser respeitado. Não sabe nada disso. A única coisa que todo mundo vai lá, promete: eu vou amar o seu filho e eu vou cuidar o seu filho vai estudar, o seu filho vai ter o de melhor. Se um dia ele quiser conhecer você, eu trago para você, para te conhecer. E muitos vão. Tem um caso, não é da família de ninguém. A mãe foi presa a primeira vez por tráfico de droga. Como ela pertencia a um grupo, de trabalhadores do mal, ela foi presa. Eu não sei o que eles fizeram lá, que ela conseguiu sair. Ela fugiu com a tornozeleira, e aí ela deixou um filho pequeno, e a minha irmã assumiu a maternidade da criança. Ela faz tudo por aquele neto. Só que ele nunca se conformou. Eu quero minha mãe. Eles estiveram aqui uma vez no final do ano. Aí eu levei eles lá no aquário, Aí lá são famílias, O pai, a mãe, levando os filhos, Cada um segurando um ladinho do filhinho, Para ver os peixinhos, para ver aquela coisa maravilhosa. E daqui a pouco a gente olha para o João Pedro está morrendo de chorar. Aí a gente, o João Pedro está chorando muito. O que aconteceu, João Pedro? Aí o pai dele foi lá: filho, o que foi? Você não está feliz de estar aqui? Aí, eu queria que a minha mãe estivesse aqui também segurando na minha mão. Aí o pai foi lá, levou ele, comprou pipoca, conversou com ele, que a mãe dele ia sair, que assim que eles voltassem para lá, que ela estava presa de novo, que assim que eles voltassem para Brasília, que ele iria tirar a identidade dele e iria levar ele para visitar a mãe lá no presídio. Aí ele perguntou assim para a avó: vó, quantos anos a minha mãe vai ficar no presídio? Aí a avó: eu não vou mentir para você, João Pedro. São 12 anos. Aí ele fez as contas, rapidinho. Ele fez as contas e ele falou assim: vó, ela já está lá há tantos anos. Aí começou a chorar. Vó, quando ela sair de lá, eu já vou estar com 15 anos. O que eu vou fazer com a minha mãe, eu com 15 anos? Tipo, qual é a diversão que eu vou ter com a minha mãe com 15 anos? Já cresci. A minha diversão já é outra. Aí quando foi o ano passado, minha irmã me ligou e falou assim: você não sabe da maior, fulana saiu da cadeia. Aí eu falei: meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, e agora, e o João Pedro? Aí ela: não, o João Pedro não sai daqui não. Primeiro que ela não pode pegá-lo, Aí ele ficou todo feliz porque a mãe saiu da cadeia. Aí teve o final de semana, e ele foi passar o final de semana com a mãe. Nossa Senhora, ele voltou de lá, mas tão desnorteado. Aí ele chegou chorando. Aí a avó falou assim: o que foi, João Pedro? O que foi? Bateram em você? Fizeram alguma coisa em você? Aí ele: vovó, eu não quero mais ver a minha mãe. Eu não quero mais voltar lá para aquela casa que a minha mãe mora. Lá é muito ruim. As pessoas são muito diferentes dos meus tios aqui, da minha avó, da minha irmã. Eu não quero mais voltar lá. E como fica isso?
Essa criança vai esquecer o que passou? Não vai, não vai. Ele vai carregar isso para o resto da vida. E aí é quando as crianças, os jovens, os adolescentes precisam de um tratamento e as pessoas vão dizer assim, ah, isso é frescura, isso é frescura. É como a pessoa ter depressão e as pessoas dizem, é frescura, vai enfrentar um tanque de roupa porque passa. Vai lavar um tanque de roupa. As pessoas não dizem não sabem o que dizem, né? E nós, ao longo do tempo da doutrina, nós aprendemos a deixar esse assunto entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque se nós formos somatizarmos tudo isso, a gente vai ficar mais louca, muito mais rápido do que a gente imagina. E aí é quando acontecem as coisas que não tem volta. Porque a nossa mente, o nosso espírito, às vezes ele vem de um passado tão difícil, que nessa encarnação, ele ainda é um espírito frágil, ainda sem condições de passar por determinadas situações. Aí onde está a responsabilidade de pai e mãe. Aí aqui ele fala assim, honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Mas, como nós somos bons de amnésia, né? Quando a gente é criança, está lá, papai e mamãe, com noites de sonos, vendo o sol se pôr, vendo o sol nascer, e está lá aquela mãe debruçada sobre a gente. Eu me lembro da minha avó. Oh, minha avó, eu adoro você. Minha avó foi minha mãe. Eu sempre tive bronquite. A gente morava na roça, na fazenda, não tinha a medicação que tem aqui. Eu vim saber o que era Novalgina, dipirona, quando eu cheguei em Brasília com 12 anos. Até aí, eu não tinha tomado nada dessas coisas, de alopatia. A minha avó cuidava tudo com os chás, com as plantas, que ela tinha o conhecimento. E eu adorava chuva. Não podia ver uma chuva que eu estava na chuva. Eu estava dando jeito, eu dançava no terreiro, na frente de casa, na chuva, eu rodopiava, como se eu estivesse vendo agora. Tinha uma grama assim muito certinha, e eu ficava ali de cara para cima, experimentando aquela chuva cair no meu rosto. Era a coisa mais feliz da minha vida, era aquele momento. E aí eu ficava resfriada e a bronquite vinha. Coitada da avó. Aí minha avó, aí estou eu lá, né? Tosse. Aí eu quero respirar, não consegui respirar. Aí minha avó levantava, ia lá na cozinha grande, dava mais uma brasinha lá no fogão de lenha, colocava ovos para cozinhar, mas eles chamam de, é um ovo molinho, que quase não cozinha, é só para esquentar, é um ovo quente. Aí ela, vou fazer um ovo quente para você, que é para esquentar o seu peito, que é para você conseguir respirar direito e parar a tosse. Gente, tem alguma coisa que pague isso? Não tem. É o carinho e o respeito que eles têm, é o amor da minha avó por mim. E aí, quando for no dia de amanhã, a minha avó está lá, idosa, com aquelas perninhas dela tudo enfaixada, com erisipela, com tudo. E aí quem fazia o trabalho de ir no rio, ir no riacho, lavar a louça, e botar aquelas bacias de louça na cabeça, né, ir para o rio lavar, trazer água de lá do rio para casa, porque ela não conseguia fazer mais isso.
Então era eu e a minha irmã que fazíamos. Só que a gente adorava tudo, né? A gente fazia tudo com a maior alegria. Aí lá para o riacho, maravilha, que a gente lavava a louça, depois caía na água, tomava banho, aí não tinha toalha para se secar, aí a gente colocava o vestido assim e ia para casa feliz da vida, saltitante. Aí passava pela roça de pasto, de vez em quando tomava uma corrida de um boi ou de uma vaca, mas nada daquilo nos abalava. E os filhos de hoje fazem o quê? O que os filhos de hoje fazem? A mãe está lá passando mal. Aí liga para o filho. Ah, mãe, olha, agora não vai dar, porque eu estou numa reunião. Às vezes não está em reunião coisa nenhuma. Estou na reunião com o chefe, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Não tem nem a cara de pau de ligar para a mãe depois para perguntar, está tudo bem? Não deu para eu passar aí, mas está tudo bem com a senhora? A minha vizinha, tudo que ela assim, né, a maioria das coisas que ela precisa, ela me pede. Ela tem 86 anos. E ela mora sozinha, porque a filha dela desencarnou, o marido desencarnou e ela mora sozinha. Aí ela fala assim, Vandeca, você pode comprar alho para mim? Posso, vó Tereza. Vandeca, você vai no mercado? Você pode trazer pão para mim? Pão de padaria? Porque o pão dessa padaria aqui é muito ruim. Posso, sim, vó Tereza. Aí ontem ela foi lá na minha casa, com 2 caixas de medicamento diferente, né, colado no papel, com a maneira de tomar, os horários que ela toma, né? Que o neto vai lá e escreve tudo, o horário que ela toma. Aí ela foi lá e falou assim, Vandeca, você pode mandar isso aqui para o Robson e pedir para ele comprar esse remédio para mim? Aí eu, posso. Aí tirei foto, mandei para ele, para o filho dela. Robson, sua mãe está precisando dessa medicação, dá para você comprar e trazer aqui para ela? Não, Vandelinha, eu vou ligar para a farmácia entrega diretamente aí para ela. São as atenções. O filho trabalha pra caramba, né? Que ele trabalha numa rádio aí, FM, não sei das quantas. Aí o netinho trabalha muito. Mas uma vez por semana, ele está lá com a esposa dele e com a bisnetinha dela para dar apoio. Aí eles vão, jantam, dormem, no dia seguinte eles vão embora. E ela fica lá, feliz da vida. Porque ela não aceita morar com ninguém e nem aceita que ninguém vá para a casa dela morar com ela. Que é tudo do jeito dela. E ela parece uma formiguinha. Ela trabalha o dia inteiro. Não sei onde que ela acha tanto trabalho. Mas ela está sempre no tanque lavando não sei o quê. E está varrendo, e está passando pano. Ó, Tereza, vai descansar. Vai descansar, olha só. Às vezes quando ela fala assim, Vandeca, se tocar a campainha aí, você pode atender para mim? Que eu estou com minhas pernas tão doendo, eu vou esticar um pouquinho para melhorar. Eu, tudo bem, vó Tereza, eu atendo. Ou então ela fala assim, agora está na hora do meu terço. Ela faz o terço 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Aí eu, não esquece de rezar por mim. Aí ela, não, minha filha, eu rezo por todo mundo. Por você, pelo Rafa, pelo Alec. Alec é meu filho, Alex. Ela fala Alec. Pela Alessandra, que é a minha filha Alessandra. E ela está lá e reza, e reza, 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 reza. Os filhos não estão lá todos os dias, mas eles dão assistência. Eles ligam todo dia. O neto liga de manhã, o filho liga de noite. Tá tudo bem aí, mãe? Tá bem. Eu estou para mudar de lá. Ela chora. Ela já está chorando. Aí ela, você vai mudar daqui. Quem vai me ajudar? Quem eu vou pedir socorro? E se vier uma pessoa ruim para ir, que a gente não sabe quem é o vizinho? Falei, continua rezando. Vai rezando o seu terço. Pedindo para quando eu sair daqui, vir para cá uma boa pessoa para te fazer companhia. Aí ela, tudo que a gente pede a Nossa Senhora, ela atende muito rápido. Falei, atende muito rápido. Doutor Erma fala isso pra gente. Que se quer mandar um recado para Deus e para Jesus, fala com Maria de Nazaré.
Fala com Maria de Nazaré, porque é como um relâmpago. Me avisaram que falta 5 minutos. Eu tinha umas coisas aqui, eu tinha um negócio aqui para ler, para falar. Aqui, pergunta assim, né? O que significa a piedade filial? A piedade filial ensina que o mandamento honrar o vosso pai e a vossa mãe é o desdobramento da lei de caridade. Gente, eu nunca tinha lido. Olha o que a caridade é capaz. É o desdobramento, porque tudo isso aqui está dentro da caridade. E a gente, né? Passa batido. Aí ele diz assim: honrar os pais exige respeito, assistência na necessidade, carinho e amabilidade, mesmo diante de faltas ou imperfeições. E aí o que na maioria de nós nem precisa ser pai ou ser mãe, porque todos têm responsabilidades. Tem os pais, né, que é pais porque foi lá, adotou e é filho. Aquela criança só vem para o pai e para a mãe se tiver compromisso. Ó, fulano vai doar lá e você vai lá pegar o seu filho. E é assim que acontece. E aí, quando está falando aqui que é mesmo diante das faltas e das imperfeições, por que isso? Porque faltas todos nós cometemos, o tempo todo. E as imperfeições? Nós somos perfeitos? Estamos trabalhando para que sejamos um dia. Porque perfeito, por enquanto que a gente sabe, Jesus o é. E nós estamos muito longe de ser Jesus. Então vamos trabalhar, vamos estudar, para que a gente chegue mais próximo possível dessa perfeição. Para que a gente seja, eu costumo dizer, para que a gente seja gente de verdade. E aí ele fala assim: a extensão da caridade. Amar os pais é a base indispensável para conseguir amar o resto e o próximo. Se você não amar o seu pai e não amar sua mãe, você não vai conseguir amar mais ninguém. Seu pai e a sua mãe deram a vida por você. Tem mães que morrem no parto, né? Desencarnam no parto. Deu a vida por você. Tem pais que são pais solos. Faz questão de criar o seu filho. Aí ele é pai e mãe. Eu acho muito interessante quando eu assisto aqueles filmes dos pais solos, né? Eles todos enrolados, né? Para pentear o cabelo, para fazer um rabo de cavalo, para fazer uma marichiquinha do lado. Eu acho tão bonitinho e muito inspirador para os pais que não cumprem com os seus deveres de pais. Se aquela criança veio para aquele pai solo, é porque aquele pai veio com a incumbência de ser pai e mãe ao mesmo tempo. E de cuidar daquele ser, enquanto ele força tiver. Aí ele fala dos deveres práticos, que diz que vai muito além do sustento básico, incluindo repouso na velhice, visitas regulares, atenção e pequenas gentilezas cotidianas. Eu achei muito interessante aqui, visitas regulares. Aí, né? Tem uns aí que vai lá uma vez no mês. Não, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu fui lá, está lá no asilo, não sabe nem como o pai e a mãe, se está comendo, se está bebendo, porque são raras as pessoas que conseguem pagar, né? Uma casa de saúde, uma casa de repouso para o seu pai e para a sua mãe ficar, vai para esses negócios aí do governo
que os bichinhos ficam lá jogados. Eles não vão lá nem para saber. Aí quanto mais a pessoa é abandonada lá, sabe que ninguém da família vai lá para ver como o idoso está sendo tratado, mais eles são maltratados, mais eles são deixados de lado. Fica lá naquelas camas, urinado, defecado, às vezes está com sede, está com fome, eles colocam a comida lá, o idoso não consegue comer sozinho, eles não têm paciência de ir lá e dar a comida na boca. Quem teria que fazer isso? Ah, eu não consigo ficar com meu pai e com a minha mãe que tem de casa. Vou colocar lá no abrigo. Mas fulano, nós somos em tantos irmãos. Vamos nos revezar? Um dia você passa, outro dia eu passo. Vamos procurar ir assim, de preferência, no horário do almoço, para ver como está sendo, se ela já tomou banho, se ela está limpinha. Vamos dar um pulinho lá no horário da janta para ver como é que está? Não, fica todo mundo, ó. Ah, papai e mamãe a gente colocou lá no asilo. E aí a gente está livre, né? Para a gente fazer o que quer. E amanhã ou depois serão as vezes daquele que abandonou o pai e a mãe de serem abandonados pelos seus filhos. E aí nem adianta espernear, porque aí, como diz a minha avó, morreu Neves. Olha, que Deus nos ajude a todos. Muito obrigada por vocês me ouvirem. A gente se esforça muito para estar aqui, para não fugir da nossa responsabilidade, principalmente com a palavra. Quem está aqui tem muita responsabilidade com a palavra. Eu costumo falar isso para vocês. É porque nós não usamos bem a nossa palavra no passado. Pode ter saído uma porção de besteira da nossa boca. De repente a gente viveu na época de Jesus. De repente a gente jogou uma pedrinha em Jesus. A gente pode ter xingado ele, chamado ele de charlatão. Às vezes a gente insuflou a multidão naquela época a não seguir Jesus, a dizer que ele era um falso profeta. Que bom, graças a Deus, que Deus nos dá, né, a graça do esquecimento do passado. Porque se a gente soubesse o que cada um de nós fez bastante lá atrás, acho que a gente se sucumbiria, né? Por isso que nunca é demais a gente falar que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom para conosco. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Não li quase nada. Obrigada, Vanderly, por esse estudo que nos faz refletir muito como pais, como filhos, né? É muito importante a gente estar sempre ouvindo para haver uma transformação em nós em relação a isso. Obrigada. Agora nós vamos ler a mensagem da tarde de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição 176, que tem como título Lição Viva. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Do Evangelho de João. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos.
é necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora, nós vamos para o momento do passe. Os médios, por favor, podem se dirigir aos nossos irmãos. Apagaremos as luzes mais fortes. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico e mestre amado, queridos benfeitores espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui nos encontramos. Que os bons amigos espirituais encontrem em nossos corações a receptividade, a confiança e a sincera disposição para o bem, permitindo que possamos receber os recursos espirituais de que necessitamos. Que este momento de passes seja de renovação, fortalecimento e esperança, auxiliando-nos no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, de acordo com a vontade divina. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao momento de passes. Graças a Deus. Bem, então faremos um comentário sobre a lição viva, como diz no nosso livro. Nós vemos o cristianismo na essência da sua vida, e tudo que Jesus nos trouxe foram as informações mais verdadeiras, onde Ele é a suprema religião da verdade e do amor. Quando nós desenvolvermos nossa humildade, nossa serenidade, nossa disciplina em nossos pensamentos, em atitudes, nós alcançaremos essa verdade do Cristo. Jesus nunca nos violentou e sim veio nos convidar com o objetivo de despertarmos para uma vida mais elevada moralmente, escolhendo o caminho reto, nos reconectando sempre com o bem, sempre com o mais alto, sempre com os espíritos que estão velando por nós e torcendo e nos dirigindo para o melhor. Nós, inúmeras vezes, nos arrependemos de atos equivocados que praticamos, pois ficamos num círculo vicioso. E o que precisamos é mudarmos, precisamos nos transformar.
precisamos nos esforçarmos cada vez mais para sairmos desse looping onde muitas vezes nos encontramos insistindo em permanecermos no equívoco, no erro. A lição viva exige de nós a renúncia às paixões e ao egoísmo. Um discurso duro para quem ainda está preso à comodidade material, mas libertador para quem busca a verdadeira transformação interior. Então, irmãos, a mensagem de hoje nos é trazida para acreditarmos cada vez mais nessa vivência espiritual, que precisamos sim estarmos ligados cada vez mais nesse caminho reto, nesse caminho do bem, escolhermos a porta estreita sim, porque através dela, com toda dificuldade, não podemos deixar de dizer que não existe, com toda dificuldade, mas é através dessa porta estreita que nós alcançaremos a nossa libertação para o bem. Graças a Deus. Nós continuamos com os nossos pensamentos e sentimentos elevados ao plano superior para escutarmos a prece trazida pela nossa querida na nossa tarde. Mestre amado Jesus, agradecemos do fundo do nosso coração todos os ensinamentos trazidos. Com certeza, estamos mais leves, mais confiantes, mais esclarecidos sobre os temas apresentados hoje. Pedimos mais uma vez, fortalece em nós a vontade de estarmos juntos, aprendendo sobre os teus exemplos, as tuas lições que estão no teu Evangelho, Mestre. Se conosco, abençoa todos aqueles que puderam estar aqui hoje, e mais uma vez, que teu amor alcance aqueles que não puderam chegar, aos nossos jovens, as crianças, os idosos, que o teu amor alcance cada coração, Jesus. Que amanhã essa casa esteja cheia, repleta desses espíritos que nos ensinam muitas vezes a termos tolerância, paciência, alegria de viver. E que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome dos diretores espirituais dessa casa, que possamos retornar aos nossos lares em segurança, segurando nas tuas mãos, Mestre. E agradecemos a esse Pai maior, que olha por todos, que não permite que nenhuma folha caia, sem um olhar amoroso, justo e bom que Ele tem. Que assim seja, graças a Deus.